Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Vamos falar acerca da religião de Javé e os profetas. Vamos tentar entender por que na historiografia bíblica, na história das narrativas descritas na Bíblia hebraica, os profetas, de certo modo, sempre estarão envolvidos em questões políticas. Você já percebeu isto? A maioria dos profetas bíblicos não somente estão envolvidos em um contexto de correção do povo, mas também em um certo tipo de intervenção política nas decisões do rei, da monarquia, da corte, sob a direção deste Deus Javé. Os profetas falam de seus oráculos para tentar direcionar as ações geopolíticas. Vamos mergulhar no interessante estudo. A leitura será feita a partir de uma obra do professor historiador italiano Mario Liverani, Para Além da Bíblia, a sua versão em espanhol. Nós estaremos fazendo a leitura, assim também como foi montado o estudo. Faremos alguns comentários na leitura a partir da página 165. Você acha que é novidade esse negócio de profeta, pastor, padre querer se intrometer na política, querer influenciar a monarquia, o presidente, ou o líder, o chefe de um estado, de uma nação? Isto é uma das coisas mais antigas do mundo. O javismo e o profetismo do sul. Enquanto para o reino do norte, entre os séculos 9 e 8, as escassas notícias contidas nos livros dos reis estão integradas nos ciclos proféticos de Elias e Eliseu e no livro de Amós. Para o reino de Judá, por outro lado, não dispomos de algo parecido. Mesmo as notícias, entre muitas aspas, históricas nos livros dos reis sobre Judá são muito modestas e, considerando todas as coisas que envolvem questões históricas, que na verdade são quase nulas, quando não interferem nos acontecimentos que ocorreram em Israel. Quando observamos, por exemplo, o segundo livro das Crônicas, percebemos o acréscimo de numerosos detalhes e notícias completamente diferentes do que encontramos no registro do livro dos reis. Praticamente todas estas informações e notícias complementares são de interesse religioso, mas também devemos observar a natureza tardia do texto do segundo livro das Crônicas e o seu propósito e natureza apologética muito clara, que colore quase todos os seus versos. E isso nos mostra claramente que o livro das Crônicas não é uma fonte histórica confiável. A primeira coisa, então, que aprendemos claramente já no início deste estudo é que nós temos um panorama muito claro deste intervencionismo javístico profético, como se no sul, como seria o reino escolhido de Javé, a origem da, entre aspas, casa de Davi, são intervenções mais pontuais, reformistas religiosas, orientativas. Já quando nós veremos se tratar do norte, são confrontativas.
O erro está no Reino do Norte. No Reino do Sul é somente correção de trajeto. Quando um ou outro rei está fora do escopo religioso da narrativa javística do Sul, relatado assim na Bíblia hebraica, logo se vê um tratamento diferente, por exemplo, para aqueles que são do Norte. O período em que se estabeleceu a posição de um culto único a Javé corresponde provavelmente à primeira metade do século IX, a época das atividades proféticas do personagem bíblico profeta Elias. E também podemos ver isto durante o período dos reinados de Asa e Josafá, que, aliás, veremos que a redação deuteronomista irá avaliá-los de forma positiva, devido às suas tentativas de eliminar os cultos idólatras. O primeiro nome javista que atestamos na historiografia bíblica para um monarca irá se tratar diretamente do rei de Judá, Josafá, uma geração antes de um fenômeno análogo ocorrer em Israel. Além disso, em Judá, começando com Josafá, o uso dos nomes javistas na dinastia real é praticamente constante. Não há dúvida, então, de que Javé tinha em Jerusalém um templo de grande valor religioso e poder de atração cultico, que a tradição posterior irá querer datar do tempo de Salomão. O javismo, então, desta casa reinante não implica a existência de uma única religião de Estado. Parece que grande parte da população se dedicou aos cultos da fertilidade agrária, com Bamot, santuários ao ar livre em locais eminentes, e também Macebote, estelas de pedra, e Azerot ou Azerim, toras decorativas. Quanto mais os editores, tanto os deuteronomistas do livro dos reis e assim também do livro das crônicas e posterior, insistem na destruição destes locais de culto pelos reis de Judá, mas confirmam, na verdade, a ineficácia de supostas tais ações para erradicar uma religiosidade profundamente enraizada no povo original daquela terra. O que podemos concluir de maneira provável é que apenas Yahvé tenha sido usado na gestão dos assuntos públicos. Sem dúvida, os poucos profetas que se diz terem atuado em Judá, Aias de Siló e Semaías no tempo do suposto rei Roboão, Azarias no tempo de Asa e Miqueias no tempo de Josafá, antes do grande desenvolvimento do profetismo javístico, que irá ocorrer em tempos de pressão assíria. E aí começaremos a ver de maneira prolífera que profetas javistas começam a intervir de maneira pública e também de maneira particular para começar a profetizar, de maneira direcionar a política de Judá, assim também, de acordo com a narrativa bíblica, a política do Reino do Norte. Exemplo clássico disto é o livro do profeta Isaías. Isaías é o profeta da corte, é o profeta que fala para o sul, é o profeta que fala para o norte. Obviamente, nós sabemos que são diversos Isaías. Há uma tradição de Isaías múltiplos que saltam no texto bíblico. E o que nós podemos concluir claramente destas tradições que observamos através da escrita da própria Bíblia hebraica é que há uma tentativa sistêmica dos editores, dos redatores, dos clãs ou sacerdotais ou próprio monárquicos de tentarem sempre influenciar a geopolítica, influenciar a política
externa, principalmente quando se diz respeito do território ao sul, o chamado reino ou província de Judá. O desenvolvimento sociopolítico do profetismo, independentemente das vocações pessoais e do seu uso xamânico na vida cotidiana, é alimentado por um ambiente cortês, em que se realizam debates, em que se desenvolvem estratégias e se contrastam diferentes oposições. Isso contribui para uma melhor compreensão do que a profecia do século 9 e 8 está mais viva no norte em algumas ocasiões do que no sul, onde parece limitar-se a continuar numa fase de intervenções pessoais, recomendação ou censura, em vez de consultas sistemáticas para tomada de decisões políticas. Estágio informal, talvez já alcançado na era formativa do dito período do reinado de Davi e Salomão. Entendeu para que servia de fato a profecia bíblica no mundo antigo de Israel? Tudo isso salta aos seus olhos quando você lê o primeiro e segundo livro dos reis de Israel e o primeiro e o segundo livro das crônicas dos reis de Israel. Javé está interessado na política, depois o Deus do Novo Testamento fica interessado no seu coração. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu, alivie o seu coração, alivie o seu coraçãozinho. Se você não crê em um Deus, está tudo certo. Que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the